Olá pessoal, eu sou Bruno Geiger, este é o canal Sacas, o jornalismo a serviço da democracia. Dê um like e inscreva-se no canal. Se inscrevendo no canal, você vai ajudar a nossa luta contra essa direita raivosa fascista, certo? Então se inscreva no canal, junto nós somos mais fortes, certo? A Subprocuradoria-Geral do Ministério Público, junto ao Tribunal de Contas da União, o TCU, Lucas Rocha Furtado pediu à Corte uma avaliação sobre a eventual ilegalidade na concessão da aposentadoria do diretor-geral da Polícia Rodoviária, o Silvinei Vasquez. O Silvinei Vasquez aposentou voluntariamente da corporação em 2022, logo após o segundo turno das eleições, porque ele notou que ele ia ter problemas, porque o comportamento dele foi um comportamento criminoso dentro da corporação. Exatamente isso. Foi um comportamento criminoso. Aí o que ele fez? Ele pegou e se aposentou. Exatamente. Ele se aposentou porque ele viu que ele seria penalizado dentro da corporação, dentro da instituição que era a Polícia Rodoviária Federal. Agora, na época, destaca o Lucas Rocha Furtado, o bolsonarista, porque ele é um bolsonarista de carteirinha, ele não é nem um bolsonarista. Além de ser bolsonarista, ele é um neofascista. Por isso que ele foi morar lá em Santa Catarina. Exatamente isso. Porque o estado de Santa Catarina é o estado que tem mais núcleos neonazistas no Brasil. Porque esses núcleos neonazistas estão se expandindo pelo Brasil. Inclusive, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e o Paraná são os lugares que tem mais nazista no Brasil. E Santa Catarina é o estado que tem mais nazista no mundo. Exatamente isso. Por isso que o Vasquez, sendo um neofascista, ele foi morar em Santa Catarina, porque ele não é só bolsonarista, porque bolsonarista tem uma porção de gente que é, mas são pessoas, até pessoas boas. Mas os neonazistas, os fascistas, como o Vasquez, que logo depois que ele viu que o Bolsonaro perdeu, ele se aposentou voluntariamente da corporação. E se aposentou com 47 anos de idade. Pô, 47 anos, quase quando a gente começa a trabalhar. E a época, destaca o Lucas Furtado, o bolsonarista já era réu em processos por atos de improbabilidade administrativa. Exatamente, ele fez a mesma coisa que fez o Dallagnol. A mesma coisa, porque o Dallagnol também fez isso. O Dallagnol, quando ele viu que ele estava sendo processado administrativamente, aí o que ele fez? Ele saiu fora e saiu candidato a deputado federal. A sorte que nós temos é que tem uma lei
que proíbe isso. Agora, também existe uma lei que proíbe que a pessoa que comete algum crime dentro da corporação, dentro da instituição, inclusive na Polícia Federal, ele não pode se aposentar. Ele não pode se aposentar antes que sejam concluídos os processos administrativos. Porque senão não tem sentido ter o processo administrativo. E ele foi muito espertinho, como todos os outros bolsonaristas fascistas, como ele. Ele se aposentou logo, pegou um dinheiro bom e deu no pé. Só que agora ele vai pagar pelos crimes que ele cometeu. Porque ontem o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, pediu para a Polícia Federal ir botar ele no chilindró. E agora o Vasquez tá, ele tem que pagar pelos crimes que ele cometeu. E além disso, eu acho justo que suspendam a aposentadoria dele. Porque na representação enviada pelo Tribunal de Contas da União, o Furtado ressalta que Silvinei Vasquez é alvo de 3 processos administrativos. Eu achei que era só um, mas são 3, relacionados à interferência nas eleições, conduzida pela Controladoria Geral da União, além de apuração em concurso do Supremo Tribunal Federal. Abre aspas. Destaco que, conforme o artigo 172 da Lei 8.112/90, o servidor que responder processo disciplinar só poderá ser exonerado e pedido aposentadoria voluntariamente após a conclusão do processo e o cumprimento da penalidade, caso seja aplicada, sustenta o procurador Furtado. Quer dizer, ele cometeu crime na instituição e não quer ser responsabilizado, aí ele pega e se aposenta com 47 anos. Isso é ser muito cara de pau. É ser muito, mas muito cara de pau. Apesar que todos esses fascistas, neofascistas, bolsonaristas, eles não têm um pingo de bom senso. E não tem um pingo de vergonha. Exatamente isso. Por isso o processo, o Furtado, a aposentadoria de Vasquez deve ser considerada ilegal, disse o procurador. Abre aspas. Conforme explanado a Lei 8.112/90, determina que não será concedida aposentadoria a quem responde o processo disciplinar, mais razão ainda a não concessão a quem é investigado criminalmente, principalmente por CPI, por ofensa à democracia.
Agora, Lucas Rocha Furtado pede ao Tribunal de Contas da União a invalidação sobre a legalidade da concessão da aposentadoria ao Vasque. Anulada a aposentadoria, abrir um procedimento para recuperar os valores indevidamente recebidos por ele. Caso não seja concedida a anulação requerida, julga ilegal e negar o registro de aposentadoria do Vasques, do Silvinei Vasque, porque esse cara é um fascista. E tem outra, ele é agressivo. Quando ele era soldado da Polícia Rodoviária Federal, ele foi num posto de gasolina, aí o frentista não quis lavar o carro dele, sabe o que ele fez? Ele espancou o frentista. Ele espancou o frentista. O frentista caiu, ele deu chute na cara do frentista. Agrediu o frentista porque o frentista não quis lavar o carro. Só que no posto onde o frentista trabalhava, não tinha como lavar o carro, porque não são todos os postos de gasolina que tem lavagem de automóvel, e lá não tinha. Aí ele agrediu o frentista. Quer dizer, já desde o começo da carreira dele, ele comete crime. E esse crime, ele não foi penalizado. Não, porque a justiça segurou o processo dele. Ele mexeu os pauzinhos e a justiça segurou o processo. E o processo foi caducado. Agora, eu acho que tem que suspender a aposentadoria desse canalha e ele tem que pagar pelos crimes que ele cometeu. Porque ele cometeu vários crimes. Não é só isso. Ele cometeu vários crimes. Agora, a prisão dele, do Silvinei, inclusive o Lula invoca Bolsonaro a fala em tentativa de corromper a Polícia Rodoviária Federal. Isso foi após a prisão do Silvinei ontem, no Rio de Janeiro. O presidente Lula criticou na quinta-feira a atuação do governador, do ex-governo Jair Bolsonaro, genocida do PL, junto a instituições na época eleitoral para tentar conquistar votos. E citou uma tentativa de corromper a Polícia Rodoviária Federal. E a declaração foi feita um dia após a prisão do ex-diretor-geral da Polícia Rodoviária, o Silvinei Vasques, em uma operação da Polícia Federal que apura interferência no segundo turno das eleições de 2022. Abre aspas. O povo brasileiro resolveu dizer não aos 300 bilhões de reais que foram utilizados no ano da campanha eleitoral. Foi jogado dinheiro no ralo para ver se comprava votos. Foi utilizado e tentaram corromper a Polícia Rodoviária Federal para não deixar pobre votar. Exatamente isso. Porque o Silvinei Vasques, ele
com os outros bolsonaristas da corporação e ele deu a ordem de parar todos os ônibus e carros, todo o transporte que ia para o setor de votação tinha que parar e não deixar o pessoal votar. Quer dizer, o pobre não podia votar. Disse o petista no Rio de Janeiro em ato, anunciado o investimento. O Lula ontem foi num ato no Rio de Janeiro e neste ato ele comentou isso, do Silvinei. E esse ato era anúncio de investimento em mobilidade urbana para a capital fluminense. Segundo a Polícia Federal, descreveu em comunicado a suspeita de que Vasquez tenha direcionado recursos humanos e materiais com o intuito de dificultar o trânsito de eleitores no dia 30 de outubro do ano passado, na data do pleito do segundo turno, das eleições do segundo turno, que ele mandou a Polícia Federal fechar as estradas e não deixar o pobre ir votar, que era justamente para impedir. Mas esse tipo de coisa foi nos lugares, nas cidades, pequenas cidades, onde o Lula tinha ganho no primeiro turno. Por isso que ele fez esta ação, e não foi só ele, não. Foi o Torre também, aquele ex-ministro do Bolsonaro, genocida, que também participou disso. Ele também participou disso. Porque, inclusive, ele foi para a Bahia para fazer uma reunião, para organizar, para orquestrar esse ato da Polícia Rodoviária Federal, junto com a Polícia Federal, para impedir que os eleitores chegassem até o seu local de votação. Foi isso que eles fizeram. E a Polícia Rodoviária, a Polícia Federal ontem, justamente prendeu o Silvinei Vasquez justamente por causa disso. Agora, as investigações também evidenciam que a operação da Polícia Rodoviária Federal, que barrou a circulação de eleitores no estado do Nordeste, foi planejada, como eu já falei, na gestão do Vasquez. Ainda de acordo com a Polícia Federal, os fatos investigados constituem tese de crime de prevaricação e violência política. Vasquez e os demais envolvidos também devem responder por crime de impedir ou embaraçar o exercício das eleições de sufrágio, entre outros códigos que eles vão ter que segurar o pepino. Agora, esses bolsonaristas, inclusive o caso do Vasquez, que além de ser bolsonarista, é um fascista, por isso que ele já foi até morar em Santa Catarina, porque inclusive o objetivo do Vasquez era receber uma poupuda aposentadoria da Polícia Rodoviária Federal, porque o que acontece? Ele se aposentou como diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal. O salário não é pouco não de aposentadoria. E ele ia pegar justamente esse dinheiro, ia sair candidato lá de uma cidadezinha de Santa Catarina, onde ele foi morar. O objetivo dele justamente era esse. Era sair candidato e ser prefeito da cidade. Porque lá ele ia organizar os grupos neonazistas que tem em Santa Catarina.
porque ele deve fazer parte desses grupos. Deve não. Tá na cara que esses nazistas todos, eles são organizados. Por isso que eles estão querendo tomar conta do Brasil. Porque foram essas mesmas pessoas, esses bolsonaristas fascistas, que fizeram aquele ato de terror no dia 8 de janeiro em Brasília, na Praça dos Três Poderes. Porque o objetivo principal deles não era só o ato terrorista. Era dar um golpe de Estado na nossa democracia, justamente para implantar no Brasil uma ditadura militar. Só que uma ditadura militar nós não queremos. Nós não queremos porque nós já tivemos ditadura militar. E sabemos como é porque nós sentimos na carne. Nós sentimos na carne o que é ditadura militar. Então não queremos mais. E ditadura militar no Brasil, nunca mais. Nunca mais ditadura militar no Brasil. Pessoal, fico por aqui, certo? Mas não esqueçam. Tô ouvindo uma musiquinha aqui. Não esqueçam de se inscrever no canal. Se inscrevendo no canal, você vai ajudar a nossa luta contra essa direita raivosa fascista, que estão se organizando no Brasil, inclusive para dar um golpe de Estado, certo? Então se inscreva no canal. Junto nós somos mais fortes para lutar contra esses fascistas todos, certo? Se inscreva no canal, pessoal. Pessoal, então fico por aqui, ouvindo uma bela música, certo? E um tchau.